Boa tarde a todos que acompanham o trabalho da Legião da Santa Cruz. Eu sou César Maciel e eu sou o presidente da Legião. Hoje eu tratarei brevemente aqui neste áudio das razões pelas quais eu creio que a direita brasileira seja um fracasso. E inclusive, não só um fracasso, como uma inimiga mortal daqueles que de fato amam o Brasil verdadeiro. Antes de iniciarmos as explicações, eu rogo a Deus e a Nossa Senhora que abençoem todos os que estão ouvindo este áudio. Então vamos lá. A direita brasileira ela tem diversos elementos que tornam ela antagônica ao Brasil verdadeiro, ou seja, ao Brasil católico e de origem lusitana e imperial. E eu digo isso porque ela é majoritariamente liberal e tem como objetivo, como vocês mesmos podem observar pelo discurso, pela retórica da direita brasileira, tem como objetivo importar para o Brasil os valores maçônicos e iluministas que deram origem ao país que eles tanto admiram, que são os Estados Unidos da América. É impossível não ver um direitista conservador, né, dito conservador, que não louve aí os Estados Unidos da América, né, e tudo mais. E eles ignoram, né, que estas tradições que deram origem aos Estados Unidos, que são tradições, né, repito, maçônicas e iluministas, são completamente distintas das que deram origem ao Brasil. E não só isso, né? São completamente distintas à própria doutrina católica, que é a base sobre a qual o país, né, o nosso querido Brasil, foi formado. E quando eu falo desses valores que a direita pretende importar, eu estou me referindo à ideia de uma liberdade individual e restrita, né, a ideia do indivíduo como ente absoluto, autossuficiente, né, a ideia do próprio Estado laico, que essa direita defende, né, que é o governo que não tem os limites da moral religiosa, né, que não escuta os anseios da religião. Né. O próprio capitalismo liberal, como um modelo econômico inquestionável. Né. A indiferença com relação à usura, né, que são os juros extremamente abusivos, que hoje, por exemplo, causam um endividamento sistêmico no Brasil. A especulação financeira, né, que inclusive no Brasil também é um problema gravíssimo. Né? A especulação financeira, por exemplo, transformou os imóveis brasileiros em bens de luxo. Né? Se você pegar nos últimos 20 anos, os imóveis tiveram um aumento de quase 400%. Né? Tudo isso por causa da especulação do setor imobiliário. E do próprio relativismo religioso da direita. Né? A direita, muito embora ela se diga cristã, ela aceita, né, como válidas todas as expressões religiosas do Brasil, desde o espiritismo, né, o protestantismo, o candomblé, né, o próprio ateísmo mesmo, tem ateus no movimento de direita, né? E isso não é exatamente uma coisa ruim, né? O Brasil de fato é um país com múltiplas expressões religiosas. Porém, é um país católico, isso é inegável. E, portanto, o mínimo que a direita, né, se tivesse alguma consideração pelas raízes brasileiras, o mínimo que ela deveria fazer é reconhecer que o Estado deve uma primazia à Igreja Católica. Né? E deve, portanto, se orientar segundo a moral católica. Esses valores que ela quer importar para cá, que eu acabei de citar, foram responsáveis pela destruição completa do Ocidente católico. Né? Muito embora eles digam que é o comunismo. Né? Porém, o comunismo, quando chegou no Ocidente, encontrou um Ocidente já extremamente destruído, extremamente devastado por esses valores que eu acabei de citar. Né? Inclusive, esses valores, né, que são valores maçônicos, iluministas, propagados pela maçonaria e pelos judeus, por exemplo, são responsáveis pela ascensão do comunismo. Eles são diretamente responsáveis pela ascensão do comunismo. Né? São as sementes que permitiram que o comunismo germinasse, né, e crescesse. Ora, a gente sabe que a maçonaria e o judaísmo, que são tão defendidos aí pela direita brasileira, sempre foram os financiadores das revoluções. Né? Revoluções essas que destruíram praticamente todos os resquícios do Ocidente católico. Né? Do ocidente, da moral católica que sustentava a civilização ocidental.
E esses grupos foram os financiadores, inclusive, da Revolução Comunista de 1917, né, da Revolução de Outubro. Se vocês efetuarem aí uma pesquisa na internet, não precisa nem ser uma pesquisa muito aprofundada. Existem documentários sobre isso, eu vou deixar o link na descrição. A influência judaica e maçônica dentro da União Soviética era enorme, era absolutamente enorme. Eu vou dar um exemplo aqui. A direita, por exemplo, ama tecer críticas, e críticas essas que são bastante justas, aliás, contra os princípios marxistas, por exemplo, contra o próprio Karl Marx, contra Lenin, contra Engels, contra o Trotsky, né? Adora, por exemplo, alardear a influência monstruosa da KGB, cujo diretor, por exemplo, era um sujeito que chamava Yuri Andropov, né? Foi por muito tempo diretor da KGB, mas nunca cita que todos esses sujeitos que eu citei eram judeus, e alguns deles ligados à maçonaria. Existem especulações de que o próprio Karl Marx era um maçom, era um ocultista. E não só na administração da União Soviética haviam nomes judaicos, mas também na famigerada Escola de Frankfurt, muito conhecida aí pelos direitistas, inclusive citada muitas vezes pelo Olavo de Carvalho como sendo a criadora da nova esquerda, dessa esquerda fabiana que eles chamam, que hoje destrói absolutamente o Brasil, tem a hegemonia do discurso no Brasil. Se vocês duvidam disso, vocês podem procurar na internet os nomes George Lukács, tem o Walter Benjamin, o Marcuse, o próprio Marcuse era judeu, o Erich Fromm e o Franz Leopold Neumann. Existem mais judeus na Escola de Frankfurt, tá? Mas esses são os principais nomes. Na verdade, mais da metade das mentes envolvidas na formulação do que hoje nós conhecemos como nova esquerda são mentes judaicas, essa é a verdade. E é uma verdade ignorada pela direita, porque a direita, como nós sabemos, é aduladora do Estado de Israel, não é? Porque é uma direita protestante, e os protestantes são, por assim dizer, um termo mais chucro, lambedores de botas de Israel. Bem, vamos lá. Dito tudo isto, feitas todas essas observações, é surpreendente que a direita idolatre justamente esses grupos, ou seja, os judeus e a maçonaria, com o pretexto de que eles vão ajudar a combater a influência do comunismo no Brasil. Ora, isso faz tanto sentido quanto achar que, por exemplo, que nós vamos erradicar a AIDS apoiando a sodomia, a homossexualidade, ora essa. A homossexualidade é essa que, muito embora não seja a única causadora do surto de AIDS no mundo, é um fator extremamente vinculado a isso. É um grupo de risco. Essa direita quer fazer os católicos acreditarem que a maçonaria é o mal menor, se comparado ao próprio comunismo, quando, na verdade, a maçonaria é a própria arquiteta das revoluções que deram origem a todos os males que afligem o mundo. Os males políticos, eu quero dizer. Óbvio que não todos os males, mas vocês entenderam o contexto do que eu estou dizendo. A maçonaria arquitetou desde a Revolução Francesa até a Revolução Sexual de 1960. Além de, como eu já citei, a própria ascensão do comunismo tem dedo maçônico e judaico. Eles querem importar para o Brasil também, além de tudo isso, o liberalismo econômico, que é o pai do comunismo. E se vocês duvidam disso, saibam que isso não é invenção minha. Tá? Isso é amplamente estudado, existe uma ampla bibliografia sobre isso, que o liberalismo econômico marginalizou as relações trabalhistas, marginalizou os direitos trabalhistas de tal forma que os trabalhadores, sentindo-se desamparados pelo Estado, caíram facilmente na demagogia dos comunistas. E isso, inclusive, é amplamente citado pelo Papa Pio XI, na encíclica Divinis Redemptoris. Vocês podem consultar ela online, tá? Vocês podem entrar lá na internet agora mesmo, se vocês quiserem, podem dar pausa no vídeo. Entrem lá no Google, digitam lá Divinis Redemptoris, Papa Pio XI.
Tem um capítulo lá que chama exatamente o seguinte: o liberalismo deu origem ao comunismo. É exatamente esse nome. E vocês vão ver lá que o Papa Pio XI reconhece que o liberalismo, né, em virtude de ser um regime economicamente grotesco, né, tolhia os trabalhadores, né, dos seus lares, tirava o tempo dos trabalhadores, né, não teve o cuidado de implantar fábricas próximas às igrejas, né, de maneira que os trabalhadores não conseguiam cumprir os seus deveres religiosos. E isto foi gerando uma descristianização da sociedade gradativa. Então o liberalismo que estes patetas da direita brasileira querem importar para o Brasil é também um dos grandes causadores do comunismo, né? Um dos grandes propulsores do comunismo. E não contentes em quererem importar tudo isso e a defenderem os fundadores das revoluções e do próprio comunismo, eles querem nomear como pai fundador do Brasil, né, com essa baboseira desse Brasil paralelo aí, um maçom, que é José Bonifácio, certo? Ignorando que o verdadeiro Brasil foi fundado séculos antes por um império católico, que é o Império de Portugal, ora essa. Não é verdade? Ou seja, em suma, resumindo, o que a direita brasileira quer fazer? Quer recriar o Brasil à imagem e semelhança do Leviatã maçônico, que são os Estados Unidos. Que, a propósito, é o país que deu origem não só à Revolução Sexual de 1960, que liberou aí o sexo livre, a fornicação, os anticoncepcionais para todo mundo, né? Como também é o país que deu origem à maior indústria de aborto do planeta, chamada Planned Parenthood. É esse tipo de coisa que os patetas da direita querem importar para o Brasil. Querem criar um Brasil que é uma imagem e semelhança dos Estados Unidos. Economicamente, politicamente, né? Com o pretexto de combater o comunismo, quando, se você for verificar os Estados Unidos, eles são tão vítimas da revolução da esquerda cultural quanto nós. Ou seja, este modelo evidentemente não impediu que os Estados Unidos caíssem nas garras da revolução de esquerda. Então por que importá-lo para cá acreditando que ele vai barrar a esquerda? Isso não faz o menor sentido, né? No entanto, são estes sujeitos que se auto-intitulam, né, os conservadores de uma alta cultura, né? Então, assim, essa direita em nada representa os anseios da cristandade e do Brasil. Brasil este fundado pela coroa portuguesa, né? Somente os interesses de um Brasil maçônico e republicano, né? De um Brasil golpista, que é esse Brasil aí republicano, que hoje está falido, completamente corrompido, né? Pela libertinagem, pela falta de ordem, pela falta de disciplina, né? É esse Brasil aí que os ditos conservadores querem conservar, né? Eles não querem um Brasil, o que nós chamamos de Brasil profundo. Eles querem esse Brasil liberal, né? De liberdades individuais, né? Coisas do tipo. Por isso nós da Legião repudiamos completamente tanto a esquerda, evidentemente, quanto a própria direita brasileira. E lutamos integralmente pela cristandade e pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Termo esse que a maioria dos conservadores liberais sequer conhecem. Por todas essas razões elencadas, eu tenho absoluta certeza de que a direita não trabalha para o Brasil, mas somente para ideologias, né, e esquemas ocultos de poder que não tem nada a ver com a nossa história. Você, meu amigo e minha amiga que está ouvindo esse áudio, não se deixe enganar por esses gurus da internet, por uma falsa direita, né, que adula os inimigos de Cristo, né? Uma falsa direita que acredita que Israel é a grande amiga dos cristãos, né? Quando ela massacra os povos palestinos, impede, por exemplo, procissões católicas, né? Há de se lembrar que Israel tem a maior parada gay do Oriente Médio, né? Como pode ser amiga dos católicos uma Israel que permitiu que na terra onde Cristo morreu se faça um evento, né, homossexual, uma verdadeira promoção da sodomia? Isso é um absurdo. No entanto, é este país que
os nossos caros amigos, né, estou sendo irônico aqui, da direita brasileira, defendem como sendo um exemplo de democracia, de avanço, né? Então não se deixem enganar, ok? Tomem muito cuidado com estes discursos que têm preenchido a internet. Este é um pedido que eu vos faço. O Brasil é muito mais do que isso. O Brasil é a terra de Santa Cruz, lembrem-se disso. Terra fundada por jesuítas e por padres que deram a vida para levar a luz da fé católica aos povos indígenas e para pacificá-los. Não devemos nada a Israel, à maçonaria, aos judeus, aos Estados Unidos, a José Bonifácio ou a quem quer que seja. Tudo que nós devemos, tudo que nós brasileiros devemos é a Cristo e a Nossa Senhora, e ao Império Português, que se fez servidor de Cristo. Portanto, vamos lutar para a glória de Deus e não por direitas ou esquerdas. Tudo bem? Tenham todos uma excelente semana e viva Cristo Rei!